Aqui no Brasil, com quase um ano de atraso, o governo lança hoje o Voa Brasil, aquele programa que promete passagens aéreas por até R$ 200. É sobre isso que a gente conversa agora com a Marina Demore, porque depois de muita expectativa, eis que o programa será lançado, mas ainda assim, calma, né, Marina? Porque será em fases. Essa é só a primeira fase do programa. Exatamente, Carol. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, depois de muita espera, a primeira fase do programa então vai ser lançada nessa quarta-feira. A gente lembra que o Voa Brasil foi anunciado ainda nos primeiros meses de governo Lula, em março do ano passado, pelo então ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que tinha prometido o lançamento das passagens a R$ 200 para o mês de agosto, que não aconteceu. Em setembro ele deixou o cargo e deixou para Silvio Costa Filho, que é o atual ministro, essa missão de tirar do papel o Voa Brasil. E agora, depois de um ano dessa expectativa, pelo lançamento que aconteceria inicialmente em agosto do ano passado, a primeira fase do programa vai ser lançada nessa quarta-feira apenas para aposentados do INSS. Como é que vai funcionar essa primeira fase? De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, serão pelo menos 23 milhões de pessoas beneficiadas, cerca de 3 milhões de aposentados nessa primeira fase, que vão poder emitir as passagens aéreas uma vez por ano a R$ 200. Serão 2 trechos por pessoa, por aposentado, independentemente da faixa de renda dessa pessoa. É importante a gente lembrar também que o Voa Brasil foi desenhado num primeiro momento com uma amplitude maior de público. Então, por exemplo, eram previstos estudantes que fazem parte do ProUni estar incluídos nessa primeira etapa, o que não aconteceu. Há uma expectativa de que os estudantes de baixa renda sejam incluídos sim no programa, mas isso só deve ocorrer a partir de 2025, no lançamento de uma próxima fase, então, desse programa que o governo federal vem tentando viabilizar, então, desde o início da gestão do presidente Lula, Depois de muita conversa, o Ministério decidiu fazer esses ajustes, até mesmo para avaliar os impactos que a medida vai causar no setor, Carol. Então, cerimônia marcada para hoje, às 15 horas. O governo ainda não divulgou exatamente quando os idosos, os aposentados, vão poder emitir essas passagens, mas a expectativa é de que isso aconteça logo mais após esse lançamento, viu? Vai aguardar as informações. Marina, obrigada, trazendo para a gente o destaque lá de Brasília. Também vamos conversar com a Débora Oliveira sobre esse assunto. Débora, passagem aérea de fato pesou muito na inflação, em dados recentes que a gente vem acompanhando. E o governo federal botava justamente esse programa Voa Brasil como uma alternativa para driblar essa alta dos preços. Tende a conseguir? Olha, com essa fatia de aposentados e com essas limitações, Carol, não deve mudar muito esse cenário, pelo menos não da inflação ou da acessibilidade que a gente pode ter, ou a abrangência que a gente poderia ter com o programa que inicialmente foi desenhado de uma outra forma, Existe uma preocupação muito grande do governo, porque a gente viu, por exemplo, no penúltimo dado do IPCA, tinha voltado novamente a subir o preço da passagem aérea, que pesou bastante no grupo de transportes, até que desacelerou um pouquinho agora, mas ainda assim as passagens aéreas estão muito caras, a demanda por voo está muito alta e a disponibilidade de aeronaves por parte dessas companhias tem reduzido, ou seja, não está conseguindo dar conta, por isso a gente vê essa disparada dos preços. E aí sofre quem tem menos condição de pagar por uma passagem muito cara. Eu e a Carol, a gente tem família longe, a gente sabe bem e sente bastante isso, principalmente para determinados locais aqui do Brasil. Então, só para poder vocês visualizarem esses números, até como um serviço para quem está em casa, Carol, os aposentados que estiverem nos assistindo, fiquem atentos. Terá uma plataforma específica para isso, para o programa. São 23 milhões de beneficiados, contando somente, então, com os aposentados. Se você está há um ano sem viajar, você pode ter direito. Se você é aposentado, está um ano sem viajar de avião aí para algum destino, você pode ter direito ao Voa Brasil com tarifas de até R$ 200, tendo direito a 2 bilhetes por ano, 2 passagens por ano. Isso é importante ficar frisado, Ou seja, não vai ser sempre que vai ter esse direito, você precisa ter esses critérios, não ter viajado e ter direito a 2 passagens por ano nesse valor de R$ 200. Dúvida, Débora, tem limite de renda?
Os aposentados aí é que vão ter direito, né, Carol? Ou seja, tem até 2 salários mínimos que podem ter acesso ao Voa Brasil. Ou seja, fica agora então a expectativa para o que a gente pode ter dos estudantes. Numa segunda etapa, que ainda não tem previsão, o governo precisa agora avaliar o custo que vai ter tudo isso para conseguir colocar na balança. Até porque quando a gente fala de custos, para o governo agora, esse é um calo aí, é um assunto, um tema delicado. Então, acompanhar então as atualizações com relação ao programa. Nesse primeiro momento, apenas os aposentados serão beneficiados. Depois, as atualizações vão acontecendo conforme as fases forem avançando. E aí também essa delimitação da renda, esse olhar cuidadoso do programa Voa Brasil com relação ao setor aéreo. Obrigada, Débora. Obrigada a você, querida.